conheci Rotary em 81, quando eu trabalhava numa empresa de móveis de aço e o patrão era rotariano. Eu nem sabia o que era isso. Um dia eu era responsável por uma porção de setores e ele me trouxe um sino e pediu: Marcos, você leva isso aqui lá na oficina que fazia polimento e manda polir isso aqui. Aí mandei polir e sabia para quê. Aí fui perguntar para ele por quê daquilo. Ele me contou que nas reuniões eles iam, roubavam o sino, roubavam o martelo, ou alguma coisa assim. Era isso que era o objetivo de Rotary. Em 84, quando eu vim para Ortigueira, o meu sócio no escritório era rotariano, era presidente do Rotary, inclusive teve um bordo. E eu aluguei o telefone do Celso Kinchester, que ele tinha escritório de contabilidade aqui, onde é a livraria hoje, na esquina do Itaú. E eu vim numa terça-feira, não, eu vim num domingo aqui na casa de um cunhado meu, e me convidaram daí para vir para Ortigueira, porque eu estava indo para Rolim de Moura, em Rondônia. A família começou a pressionar, que não, vem para cá. Eu vim no aniversário aqui e acabei ficando. Na terça-feira, quando eu vim, daí na terça eu já voltei aqui em Ortigueira, para achar um lugar onde ficar. Vim aqui, eu aluguei esse telefone do Celso, era do Grilo, inclusive, o telefone. E estava alugado para o Celso me alugou, fazer uma extensão lá para o escritório, onde, na frente do meu hoje. E já na terça-feira era dia de reunião do Rotary, né? Aí o Celso falou, e o Celso e o João Ademar Menta, que era meu sócio, vamos no Rotary, levar no Rotary. Então vamos no Rotary, né? Aí vim com eles aqui e não perdi mais nenhuma reunião daí. Aí foi seguido, eu mudei para cá já no mesmo mês de agosto, daí em dezembro já trouxe a família e permaneci no Rotary. Em seguida já fui, no outro ano já fui secretário, por 2 vezes seguidas. Depois faltei uma, na terceira eu fui presidente, que daí em 88 eu entrei no Rotary em janeiro de 85. Era o Franz Partel. Partel era o presidente na época. Encontrei um índio aqui em Ortigueira, né? Que servimos juntos, né? Que também fazia parte do Rotary. E fui presidente por 3 vezes, uma e 2 empurradas, né? E foi assim que eu conheci e gostei de Rotary, né? Permaneci. Então aí até aonde eu consegui chegar, né? Esse foi o meu começo de Rotary. O que mais te marcou nesse tempo todo? Assim? O que me marcou foi o seguinte, coincidentemente, quem me trouxe para o Rotary foi o primeiro presidente daqui, Celso Antônio Kinchester. Foi ele que me trouxe para o Rotary. Coincidentemente, foi ele que me levou para a maçonaria, o próprio Celso. Então, são fatos marcantes na minha vida desse homem, né? Foi ele que realmente marcou mesmo. E na minha primeira gestão, eu criei o futebol dos casados, o jogo de truque. Foi a primeira criação em 88, isso. Como é que o senhor ouviu falar? Primeira vez que o senhor ouviu falar? A primeira vez foi o companheiro Celso que me convidou e nós começamos lá, acho que nós quando fundamos aqui o Rotary aqui, acho que estava com mais de 30 companheiros, mais de 30. Quando nós fizemos o primeiro governador veio aqui, nós estávamos mais de 30. Inclusive foi o ex-prefeito Nilson Voss, que era prefeito, ele esteve aqui, tudo na nossa posse, tudo certinho. E bastante companheiro que hoje, se for citar, tem bastante que mora na cidade, aqui ainda. Tem alguma coisa assim que marcou a vida do senhor aqui do Rotary, assim, que o senhor lembra assim, que marcou bastante a vida do senhor? Para marcar assim, não, porque eu nunca perdi uma reunião, pode ter certeza que eu sempre fui 100%.
né? E quando eu viajo, que tem clube, eu vou nos clubes, faço frequência à tarde, né? Então, nós aqui, o Luiz, que agora somos 4 companheiros fundadores do clube, né? Está faltando o Paulo, que não está aqui hoje, e temos um companheiro que já é sócio honorário, que é o Lauro Ferreira, né? Que começou com nós aqui e agora meio já passou de 25 anos, ele está meio afastadão. Mas é isso aí, quando saio para fora, se tiver reunião, eu vou. Eu estava conversando com o Alessandro agora, que perguntou em Aparecida se tem rota, lá em Aparecida tem, e é toda segunda-feira lá a rota. Eu fui uma vez lá porque só deu certo. Eu estava no hotel, aí eu perguntei pro dono do hotel lá, ele falou, é nessa rua aqui lá na frente. Aí quando deu 8 horas, fui lá e assisti reunião lá em Aparecida. Eu já fui assistir reuniões em Portugal, na Espanha eu não fui porque fui no mês de fevereiro, estavam lá, é férias, e fui lá no hotel lá, estava a placa assim, estávamos em férias. Aí eu não assisti, senão eu ia trazer da Espanha também. As conferências, olha, só não gosta de Rotary quem não assiste uma conferência. Se assistir uma conferência, você não para de assistir. Eu acho que as conferências que nós tivemos que no meu tempo de Rotary, nesses 40 anos de Rotary, eu acho que só perdi foi essas aí agora, no tempo da pandemia. O resto eu acho que eu fui em todas elas. O senhor foi presidente quantas vezes? Eu fui presidente 3 vezes. Aí eu trouxe para o clube meu filho, agora tá minhas 2 noras junto. Eu tenho 2 filhos que estão no clube e 2 noras que estão no clube junto comigo. Nós começamos na reunião do Rotary no ginásio estadual, não sei como é, tá aí o Mongrel, né? As nossas reuniões foram lá, antigamente a Câmara era lá, e nós assistimos às reuniões lá. Aí depois, não sei o que deu lá, aí nós começamos no clube recreativo Ortigueirense. Aí fazíamos as reuniões já toda terça-feira, até antigamente eu acho que era na quinta, não era? Mudamos. Antigamente era na quinta-feira, aí depois nós mudamos para terça. Né? E o primeiro presidente nosso que foi o Celso, até por si dela é meu compadre, ele é falecido já. E o primeiro governador nosso era de Guarapuava, o Leomar Kaminski, foi o primeiro governador nosso. Aí depois o nosso era o distrito nosso era o 463, aí depois, agora passou depois do 463, aí inclusive nós assistimos, o nosso era em Maringá, e agora é o 4710, que agora é a parte de Londrina. O meu primeiro governador era de Paranavaí. Ele se hospedou na minha casa, né? Que hoje vai para o hotel. Antigamente nós levávamos o governador para dormir em casa. Não tinha cerimônia, né? Que a gente quer dizer, o cara que era enjoado vai para o hotel. Não tinha cerimônia nenhuma, não. Nós fica na sua casa mesmo. Sempre gostei do Rotary. Quando tem conferência, eu vou em todas. Só não fomos agora no Sazur Iguaí, que eu estou até com saudade dos meus conhecidos, companheiros de Rotary lá, que a gente fica bem animado. Eu, agora, nessa aqui agora, se Deus quiser, eu vou estar lá, né? Quero mencionar o meu filho, minha nora, minhas 2 noras que vão comigo. Então, nesse tempo todo, nós começamos, acho que com 2 ou 3 anos, nós já fizemos uma sedinha meia pequena aqui, mas fizemos. Eu ajudando um pouco, né? E todos os companheiros ajudaram. E depois, na presidência do companheiro Nivaldo, que hoje é falecido, né? Vamos construir a casa, vamos.
Aí ele ajudou um pouco, eu ajudei mais um pouco, os companheiros ajudaram mais um pouco e, graças a Deus, está aqui a nossa Casa da Amizade. Bom, minha gente, a nossa história no clube, Rotary Clube, eu tomei conhecimento também de Rotary em 1980, 79, porque eu vim para cá em 1978. Residia ali atrás da igreja, uma casinha pequena, humilde, lá nós montamos o nosso consultório. Em 1979, nosso saudoso Celso Kinchester, quem o companheiro José já se reportou, primeira vez que eu vim falar em Rotary foi numa conversa particular, porque ele era ele quem fazia a nossa declaração de imposto de renda, ele tinha escritório de contabilidade, ele comentou qualquer coisa sobre Rotary Club. E foi através dele que nós tomamos conhecimento do que era o Rotary, qual era o objetivo do Rotary, como era o mecanismo de funcionamento de Rotary. E um dia ele apareceu lá na minha casa, atrás da igreja, com um companheiro nosso, de Rotary também, de Telêmaco Borba, que era um Rotary fortíssimo na época, o Rotary Clube Telêmaco Borba, que era o Ataliba Joia. Foram lá em casa para me convidar para fazer parte dessa organização maravilhosa que eu conheci só de ouvir dizer. E ele falou e comentou de Rotary, aquele negócio todo. Foi essa a primeira vez que eu tomei conhecimento de Rotary Clube. E pelo que ele passou da gente, me pareceu alguma coisa extremamente prazerosa e de alvitre muito bom, porque a nossa comunidade era muito pequenininha, a cidade estava começando naquela época, e veio o Rotary Clube de Telêmaco Borba dar as primeiras instruções para nós, como é que deveria fazer, como é que era a organização em si do clube, e começamos a nos reunirmos. Como disse o companheiro José, a princípio aconteceram algumas reuniões nas nossas garagens, nas nossas casas, na sala de um determinado companheiro, que era o José, o Paulo Deducci, o Olavo, né? Os sócios fundadores. Depois o Marco Pedroso chegou em 1985 e acabamos pedindo autorização à Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, e nós nos reunimos lá, as primeiras reuniões, que não era oficial ainda, não havia sido fundado oficialmente o Rotary Clube de Ortigueira. Nós nos reuníamos no Colégio Altair Munguruel, na Câmara de Vereadores. Depois ela foi se tornando assim um pouco pequena, porque nós chegamos na fundação do clube com mais de 30 companheiros. José falou, companheiros assim de expressão, gerente de banco, prefeito Nilson Gorski. E nesse interim, quando se falou em fundar o Rotary Clube de Ortigueira, que nós pertencíamos ao distrito 463, e foi falado de um governador que era Oswaldo Obroslac, que se referiu ao nosso grupinho, dizia ele, que aqui não tinha condições nenhuma de se fundar um clube do nível de Rotary Clube Internacional. Aí reunimos o José, Paulo Deducci, eu, Olavo e mais uns 4, 2 fundadores já falecidos. Vamos mostrar para essa gente que nós vamos fundar a Rotary? E fundamos o Rotary. E daí mandamos uma cópia da carta constitutiva para ele, que ele já era ex-governador, de que Rotary Clube de Ortigueira foi fundado por Leomar Camis, nosso primeiro governador, que era de Garapuava. Isso? E foi nessas ocasiões, essa história de Rotary, e a Câmara de Vereadores ficou pequena. Aí existia um clube, né? O Clube Recreativo Ortigueirense, passamos a nos reunir lá, era um clube grande. Depois, uma ideia que saiu de dentro do Rotary Clube de Ortigueira foi a criação do Sol Nascente Clube de Campo, do qual o Marco foi um dos últimos bons presidentes. Era uma organização extraordinária, se faziam lá os bailes do Havaí, né? Era muito organizado. E a ideia saiu daqui de dentro do Rotary Clube. O Rotary Clube que encampou, vendeu os títulos e organizou, e acabou depois. É uma história que a gente não deve
levantar polêmica, mas quando nós começamos a pensar em reunir o Rotary Clube de Ortigueira, que foi o criador do Sol Nascente Clube de Campo, porque o Sol Nascente Clube de Campo tinha sede campestre, mas não tinha sede social. E o Clube Recreativo Ortigueira tinha sede social e não tinha piscina. E daí, no tentar fundir os dois, a coisa não funcionou e morreu na casa. Uma das coisas que me marcou bastante com a Rotary Clube foi que, a partir de Rotary, que nós fixamos a nossa amizade dentro de Rotary. O Celso Kincheski foi um baluarte, né? Um baluarte na fundação do Rotary. O Rotary Clube de Telemaco Borba encampou, foi o nosso padrinho. Foi muito agradável tudo isso. Nós vivemos momentos difíceis. Uma ocasião, né, José, nós ficamos em 4 companheiros e corríamos o risco de fechar o clube. Nós vamos bancar o clube, não vai fechar. E conseguimos, pedimos autorização para o governador. Governador, antes do senhor entregar o seu bastão para a Rotary Internacional e o próximo governador subir, nós vamos ter mais companheiros aqui. E conseguimos. Então tem muita história. Certa ocasião me perguntaram se eu tivesse tido a experiência só de ter conhecido o Rotary e Ortigueira, já teria valido a ideia da criação de Rotary. Fiz muitas amizades lá. O meu compadre José, nós somos compadres quase que em função de Rotary Clube, da nossa convivência. O Celso Kincheski foi uma pessoa tão extraordinária que o pai dele, vendo a importância de Rotary Clube na comunidade, fez a doação do terreno onde hoje nós estamos assentados. E depois o Dr. Rivaldo, um companheiro extraordinário, José e mais alguns companheiros da época, se prontificaram e erguemos essa construção que nós estamos hoje. Então tem toda uma história de Rotary Ortigueira. O primeiro presidente foi o Celso Kincheski, fundador. Eu fui o segundo presidente, também fui 3 vezes já presidente de Rotary. E para homenagear o doador do terreno, onde hoje nós estamos reunidos, nós criamos um troféu Max, para homenagear o pai do nosso fundador e primeiro presidente, Celso Kincheski. Maximiliano Kincheski foi quem doou o terreno onde nós estamos, então existe um troféu transitório, que esse troféu é votado sigilosamente para aquele companheiro que mais se destacou durante aquele ano rotário, que mais trabalhou, que mais correu, que mais colaborou com o Rotary Clube, e ele passa, leva para sua casa, dependura lá no seu escritório, na sua repartição, no seu quarto, na sala, troféu Max, e atrás tem os nomes de todos os companheiros que já foram homenageados com o troféu Max, pai do nosso primeiro governador, presidente, Celso, e o doador do terreno. Diga-se de passagem que o irmão do Celso Kincheski, Antônio Marcos Kincheski, professor, também foi presidente desse clube, né? Então é toda uma história muito agradável. Nós estamos aí com 42 anos, né, de Rotary Clube, nos reunindo. Já me perguntaram lá, eu faço parte da organização da maçonaria também, sócio fundador da loja maçônica de Ortigueira, e dentro da igreja, da qual a gente participa de alguns movimentos lá, como é que vocês conseguem se reunir toda terça-feira, 43 anos, 42 anos? Primeiro, tem que gostar. Segundo, tem que, como diz o meu compadre José, ex-presidente 3 vezes, fundador do Rotary Clube, um lugar mais importante onde a gente pode descobrir e passar a gostar de Rotary Clube são as conferências, as assembleias distritais. Nós temos pessoas lá reconhecidas internacionalmente, como Gerson Gonçalves, que já foi diretor de Rotary Internacional, que passa mensagens extraordinárias. Ele veio, fez palestra aqui em Ortigueira, no Clube Recreativo Ortigueira. A coisa é assim tão complexa que eu vou confessar uma coisa para vocês, os meus companheiros mais antigos sabem disso. Por várias questões de vai e vem, a vida dá muitas voltas, eu estive com a minha carta de demissão assinada para entregar.
para me afastar de Rotary. Aí nós temos que pensar o seguinte, nós temos companheiras, as nossas mulheres, elas mantiveram isso aqui também com a ajuda dela, a Associação da Senhora Rotariana, ajudaram muita gente na manutenção, na limpeza, nos eventos. E a minha mulher disse o seguinte, você vai sair do Rotary? Nem tem a festa na igreja, tem o churrasquinho, tem o futebol, vocês vão se encontrar lá do mesmo jeito. Então continue se encontrando no Rotary. E eu não entreguei minha carta de demissão. Foi uma das coisas mais acertadas que eu já fiz na minha vida. Então a gente gosta disso aqui. Eu gosto de citar alguns senões que aconteceram aqui. Claro, onde tem um grupo de homens reunidos, não podemos bater palma para todo mundo. Você é meu irmão, meu companheiro, meu amigo, meu compadre, mas às vezes eu tenho que discordar do José, do Antônio Marco Pedroso, que servimos juntos no mesmo batalhão, na mesma companhia, segunda companhia do Exército Brasileiro, que foi uma vivência extraordinária no Exército. O índio que ele citou. O índio que ele citou sou eu. Meu apelido é índio, que é muito carinhoso. Se você não sabe, alguns dias atrás eu estava em Londrina, no sinaleiro, de repente abriu o sinaleiro e passou um cara vindo cá. Ô índio! Pô, eu gosto demais desse apelido porque me recorda coisas lá do colegial, que naquela época era científico. Né? Então, companheiro presidente Alessandro, esses depoimentos, e parabéns para você, foi uma das primeiras vezes que nós fizemos isso, né, Marco? De ter essa preocupação de um ex-presidente, de companheiros antigos, sócios fundadores. Tivemos excelentes companheiros aqui que trabalharam, excelentes presidentes. Não houve presidente ruim, isso não existe. Todo presidente deu sangue, trabalhou e conseguiu fazer alguma coisa. Eu vejo que a vida do Rotary Clube de Ortigueira ainda vai muito longe. Se tornou um clube hoje, é referência no distrito, hein? Nós cumprimos todas as metas presidenciais de Rotary Clube, todas as menções, o presidente recebeu menção. Parabéns, presidente. Como que o senhor conheceu o Rotary? O Rotary Club eu conheci por meio do fundador, do Celso Kincheski. Ele já era, além de ser amigo da gente, ele era o contador da nossa empresa. E quando ele foi fundar o Rotary Club, me convidou, eu não sabia, não tinha a menor ideia que era o Rotary Club. Daí ele tem um tom de brincadeira, falou, mas eu não sou sócio aqui do clube recreativo, né? Não tinha noção nenhuma do que era o clube de serviço. E me convidou pela amizade que tivemos lá, e eu tive a sorte, a felicidade de ser um dos fundadores do clube, né? Foi começado com 33 fundadores, hoje nós estamos aí só 3 fundadores e um quarto, né? Que é o Marco, que é outro alicerce do clube, né? Então o nosso clube, talvez a gente tenha essa força, essa garra aí, pela essa fundação que tem 4 pilares ainda, né? E então estamos aí. Foi por meio do Celso Kincheski, fundador, que eu conheci o Rotary. E também já na sequência, no terceiro ano, também já fui o presidente já, né? Então uma mensagem também que falo para os novos associados que, mas eu só tenho um ano de clube, já estou sendo convidado a ser presidente. O primeiro presidente não tinha nenhum ano, né? O segundo presidente já tinha um ano, né? E eu como terceiro presidente, então eu já tinha apenas 2 anos de clube, né? Foi interessante, né? A cidade, na época, bem pequena, Ortigueira hoje ainda é, vamos dizer, uma cidade pequena, mas vamos voltar aí os 40 e poucos anos de fundação do clube, a cidade era bem pequena, e ninguém tinha, assim, noção de um clube de serviço, né? Então, com o passar do tempo, a gente viu a grandiosidade que foi o Celso, o fundador, trazer esse clube aqui para a cidade. E como é que foi a fundação? Fundação, como eu falei, a gente não tinha noção nenhuma que era o clube, né? E entramos pelo convite do Celso, pela amizade que tivemos. Fundação, como eu falei, começou em 33, não tínhamos local para se reunir, começamos a se reunir no clube recreativo. As refeições nem tinha condições de servir também, o clube não tinha uma cozinha, não tinha nada, então a gente fez um lanche, e aos poucos fomos levando, né? E foi isso aí, a fundação. E assistia nosso clube de padrinho Trampo Mor, estou bastante empolgado, né? Muito empolgado na época.
e veio aqui a Ortigueira e plantou essa semente que está aí. Grande, forte e robusta. E uma coisa assim que marcou a vida do senhor assim dentro do Rotary Club? Ah, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que marcou, né? Na época, eu com 30 anos, né? Então é o seguinte, a gente não tinha ainda aquele negócio de doação, de trabalhar para a comunidade, de fazer campanha, foi dando uma abertura para a gente aí nesse lado de olhar o próximo, né? Seguindo o nosso lema, dar-lhe sem pensar em si. E várias coisas marcaram, por exemplo, logo no começo teve a Convenção Internacional de São Paulo, né? Eu tive o prazer de participar, né? E mais um companheiro, França, então eu tive essa oportunidade de ter participado de uma convenção internacional. Na época, na abertura da convenção, o presidente na época fez a abertura, e era o João Figueiredo, e tivemos uma reunião com 18 mil pessoas, né? Então aquilo marca pra gente, para cidadezinha pequena aqui do interior, marca bastante. E foi gratificante de ter participado e conhecido quantidade de pessoas de outros lugares, apesar de a gente se comunicar por sinais, por causa da língua. E na época eu fiz por ideia do França, nós mandamos confeccionar frâmulas do Rotary Clube de Ortigueira, hoje nem se usa mais frâmula, né? E fizemos troca, então eu tinha 50 frâmulas de outros países e o França também tinha 50. Né? Foi interessante aquele intercâmbio, tinha as horas certas, as horas oportunas, né? Então a gente ficava olhando aquela frâmula bonita, vou chegar naquele lá, vou trocar. E já a nossa frâmula, né? O símbolo da produção estava começando a cerâmica, né? Foi bacana, tranquilo. E outras ocasiões foram as assembleias, né? As assembleias fantásticas. Hoje, por exemplo, teve comentários sempre no clube, não só a Ortigueira, mas outros clubes também estão diminuindo a quantidade de pessoas nas assembleias, nas convenções, nos eventos do Rotary Club. Não sei se a época a gente era mais empolgado do que hoje, ou se tinha mais facilidade, não. Então tinha uma convenção em Londrina, Maringá, um evento, a gente saía vários companheiros, né? E vários companheiros. Eu me lembro, no começo, a turma saía cedo daqui e me pegava no bar. Daí eu já falava, o café da manhã vocês não estão na casa, vamos tomar aqui, preparar um cafezão bem caprichado, foi assim, mas era aquela liga. Aconteceu outras coisas que marcam o clube, esse intercâmbio nós fizemos com o clube de faxinal, principalmente, a turma vinha aqui passar um domingo, né, futebol de salão, brincadeira no salão, almoço, né, são coisas que marcou aquilo, que hoje não se faz mais devido a vários fatores, não sei qual é a causa principal, mas mudou bastante, né. O Rotary Club que nós começamos, o Rotary Club de hoje, assim, o relacionamento, aquela vontade de conhecer, eu acho que mudou bastante. Nós temos que voltar um pouquinho para as origens de companheirismo. Né? Nós chamamos companheiro, mas acho que não está tendo aquele companheirismo que já foi no passado também. Né? Hoje, para nós reunir todo o pessoal é complicado. Sempre tem compromisso, ou tem compromisso. Na época também era assim. Então tinha certos tipos de eventos, né? E tinha bastante gara, né? Nós fazíamos promoção de baile, nós fazíamos promoção de bingo, né? Interessante. Lembra de alguma passagem engraçada assim no Rotary? Não sei se tem alguma passagem engraçada, não, porque o Rotary sempre foi uma seriedade, negócio mesmo que fossem as reuniões, tudo, né? Então a gente não tem assim uma marca disso, né? Não, é porque o Antônio Marcos contou a história do Franz Martel, que não tinha um olho, né? Ah, sim. Dele dirigir, né? Uhum. Essa é Uma clássica. Tanto ele como eu, quando ele chegava, me pegava no posto, né? Ele tinha um Alfa Romeo, que era um carro do luxo da época, né? Franz, dá volante pra mim aqui. Mesma história, né? Franz. A Ana até comentou aqui sobre o intercâmbio das filhas de vocês. Tem um intercâmbio também das minhas meninas, né? Uma foi para o México, ficou um ano no México, ficou em 4 casas de famílias, né? E depois nós também recebemos uma intercambista numa das casas que ela tinha ficado. E a mais nova fez um intercâmbio na Argentina. A Argentina era fora daqueles esquemas dele, que normalmente era para a Europa ou para a Ásia ou para os Estados Unidos. Então aqui na América não fazia intercâmbio aqui, já
por ser a mesma cultura. Mas houve uma brecha numa época, uma experiência, e a minha filha foi para a Argentina, ficou 10 meses na Argentina também, em 4 casas de família, né? É interessante aquela a preparação, né? Uma criança, uma menina, ir sozinha, viajar sozinha para outro país, a gente não tinha o celular, né? Então tinha que ir só no telefone, demorava tempo de chegar uma ligação, né? E quando chegou, quando não chegou, mas é um intercâmbio, né? De vez em quando, quando eu estava no México, furacão lá, tempestade lá no México, lá, né? A gente ficava preocupado. Não é bem perto, sim, mas por prevenção, estamos preparando a segurança da casa, né? Adesivo nos vidros, então é uma coisa que vai, deixa você preocupado, deixa você alegre, né? Tranquilo. E uma mensagem que o senhor queira deixar aí para os novos rotarianos? Aos novos, né? Eu quero deixar uma mensagem e falar em novos é o seguinte, eu acredito que o nosso clube, se fizer a média de associados, é um dos mais jovens do nosso distrito, porque quando, uma época, um exemplo não bom, Baiti não tinha jovens, só tinha os pessoal de idade, e daí vai diminuindo a ação do clube. Então, o nosso clube, você falou que apresentou as metas e praticamente cumpriu quase todas as metas, por quê? Porque é um clube jovem. Você está tudo lá, os velhos, lá, os dinossauros, como dizia o nosso falecido querido Bianchini, né? Nos referia aos 4 de idade, o clube não tem aquela vitalidade daí. Então tem que pôr os jovens, e sempre falo, não traga um companheiro velho, traga um companheiro jovem, né? Pode dar certo, pode não dar certo, mas tem força, tem vontade de trabalhar. Então os novos eu falo o seguinte, eu sempre bati uma tecla que às vezes sou repetitivo. A gente só ama aquilo que conhece. A gente só ama aquilo que conhece. Então você que está no clube aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou está entrando, ou os que vão entrar na proximidade, conheça o clube, estude o clube, visite outros clubes, veja como que é uma reunião nos clubes. Eu tenho certeza, até ruim de falar, mas eu acredito o seguinte, nós estamos em 20 e poucos sócios, tem 3/4 que não conhecem uma reunião de outro clube. Então tem uma oportunidade de conhecer o homem do outro clube. Faxinal não é tão longe, né? Califórnia não é tão longe. A gente pode incentivar visitando o clube. Você conhecendo, você vai amar. Hoje nós temos uma facilidade de literatura na internet. No nosso tempo nós tínhamos que pedir folhas, papelete, papéis, tinha que procurar. Hoje está aí, abriu o celular, você está vendo tudo do clube, participando de uma reunião por via virtual, né? Então tem muita facilidade, muita facilidade. Então você que é jovem, está entrando no clube no nosso estado, procure. E ver o que é o Rotary, o que já fez, né? Porque se você começar a ler da Fundação Rotária, é um absurdo que você vai ver de coisas fantásticas que fez no mundo, né? Aí é o exemplo da polio. Hoje aí com meia dúzia de casas ainda não acabou a polio, que era uma meta do Rotary Clube acabar em 2000, já estamos com 22 anos e ainda ficou um restinho por questão política, né? No Paquistão e mais um país lá próximo. Então é o seguinte, leia, veja a Fundação Rotária, estude, participe. Então muitas vezes a gente dá aquela doação de $100 para a Fundação. Esse dinheiro nem vai lá para a Fundação, ele vai ficar aqui mesmo. Não tem que se preocupar, não, vou ajudar aqui e não vou pôr na Fundação. Então vamos fazer outro consórcio, pessoal, do Companheiro Powerless. Pequeno, faz uma mensalidade bem pequena aí, passa 1 ano, passa 2 anos, vem mais 1, 2, 3 títulos, né? Então são o seguinte, é o que eu vejo do passado, que você esforçava mais. Talvez a situação financeira e econômica do país no momento seja pior naquela época, mas dá para fazer uma forcinha como nós já fizemos no passado. Então, ó jovem, conheça o clube, você amar o clube. Então, companheiros, eu vejo assim a extrema importância de Rotary Club na comunidade, reconhecido hoje pela comunidade. Nós temos projetos aí extraordinários, como há quantos anos que existe o torneio dos casados. As pessoas ficam esperando o torneio do Rotary. Há mais de 20 anos. Você fica cobrando o Jaime, que é mais com isso, ele fala na matéria. As promoções hoje que nós fazemos de venda de pizza, de salgado, como foi essa outra, as pessoas sabem que aqui vai ser bem atendido. E tudo isso, essas arrecadações, se revertem em prol de pessoas necessitadas,
como agora a campanha do agasalho, nós vamos doar aí várias mantas, né? Nós tivemos aí a promoção da dobradinha. A dobradinha. Esse recurso está sendo convertido para a aquisição de mantas que vão ser doados ali para a igreja, que vai dar a destinação. Isso. E entre outros projetos, a gente agora estamos reinaugurando, né, o projeto do Soletrando? ortopédico. Ortopédico, porque a gente tem as cadeiras de Banco roda, de cadeira de rodas. né, cadeira de banho, cadeira de roda, que está disponibilizado para a comunidade. Também fruto de promoções nossas aí. Esse dia já foi até emprestado já. Já, inclusive nós temos uma cadeira de banho e uma cadeira de roda atualmente emprestada. Para viúva, né, do ex-prefeito do São Borges. Ah, é? A dona Irani Borges. Ela tá de cadeira? É a dona Irani. Isso. Então ela está fazendo uso hoje. E a gente tem essa mensagem aí para transmitir. Tem outras situações que a gente está se organizando aí, que nós já fizemos também. E que a gente vai estar passando a bola agora para a próxima, dos mais novos, para o próximo presidente, para que eles deem continuidade, para que o clube dure mais 42 anos aí, pelo menos. Já teve histórias aqui também que eu não esqueço, que não foi marcante, mas do que eu lembro do que eu cheguei aqui em Ortigueira, na primeira conferência que teve em Maringá, os espertos mais antigos, né? Não, doutor, você vai com França, tem um carro bonito, carro bom, Alfa Romeo, né? você vai com ele, tá? E o encontra E ele tinha problema visual, né? O homem não tinha olho né? Não tinha curva e lombada também, Ele né? não tinha curva e lombada onde ele passava com Não, aquele carro. não tinha faixa contínua, não tinha nada. Nada. Daqui no bairro eu passei um medo que cheguei no bar, eu digo, Franz, daqui pra frente você vai sozinho. Senão eu não vou dar o carro. Tá aqui a chave, doutor Marcos. Aí cada vez que a gente saía, ele vai comigo, eu digo, vou, naquele esquema eu tô junto com o senhor. Então os sacana aí, os antigos, sabiam quem era ele, né? Ninguém queria com ele, não. Então me empurrou o doutor, né? E acabei ficando um grande amigo, porque ele vinha, ele morava em São Paulo, né? Não, né? Mas era bom. Ele vinha, posava aqui em casa e o pessoal brincava e falava, eu tinha lá em casa, eu tinha 2 copos, um pro olho e um pra dentadura. E ele posava em casa, cada vez que ele vinha, antes de ir pro fazenda, ele posava E em você casa. sabe que a filha dele mora em Santa Catarina? Não. A mulher que conversa com ela direto. São recordações boas, né? Eu tenho uma lembrança assim, muito interessante, que na primeira presidência, o meu governador foi Emílio Germano de Maringá. Ele é uma potência em Maringá até hoje, né? Na época ele estava fazendo uma polenta pré-cozida, ele estava indo para o Japão, para o Chile, estava vendendo aquilo e foi eleito governador. E não tinha, vejam bem, a melhor casa de Ortigueira na época era a casa que ele morava, o Franz Quartel, que era de alvenaria, bem moderna, estilo moderno. E a minha casa era uma casinha de madeira atrás da igreja lá. E quando chegou o governador, ele vinha para fazer a visita oficial e depois se deslocava para um hotel, que o hotel melhor que tinha era em Telemaco Borba. Né? Mas o Franz queria receber ele na casa dele. Quando foi de tarde, o Franz falava aquele sotaque alemão bem puxado, senhor Luiz, o governador não pode ficar no meu casa podre, cheira a esgoto, entupiu toda essa coisa. Onde é que o governador foi ficar? Na minha casa, lá atrás da igreja, casa humilde, simples. E eu queria que vocês, se pudessem, cada um de vocês deixasse uma mensagem para os novos que estão entrando, para os que vão entrar aí para frente. Se pudesse deixar alguma coisa aí, uma mensagem do que eles podem esperar do Rota. Que quem passou por 42 anos sabe o que as pessoas podem esperar do Rota, né? Vou falar então. Bom, companheiro, para mim, entrar no Rotary foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Inclusive, quando tem alguma promoção e coisa, eu sempre estou junto. Quando eu posso ajudar, eu ajudo, né? Pode ter certeza que quando tem uma promoção, eu sempre ajudo, né?
e os companheiros que estão com a gente, sempre se eu puder levar, que nem agora vai ter a conferência, eu vou levar uns companheiros junto comigo lá em Londrina. A primeira coisa em entrar no Rotary foi muito importante, pelo menos na minha vida, e tenho certeza que para os novos que estão chegando, porque a gente dizia sempre assim, quem faz parte do Rotary, 90% é quem está vindo de fora. Não é ortigueirense natural, né? Não é quem nasce aqui que é rotariano. Na época era só quem vinha de fora. E quem vem de fora não conhece ninguém. E quem vem e consegue entrar no Rotary, cria um círculo de amizade tão grande, né? Que a vida dele se torna muito confortável dentro da comunidade, né? Então, o conselho é que o jovem que vem e tem interesse de fazer alguma coisa pela comunidade, de criar um vínculo de amizade dentro do município, dentro da comunidade, que procure entrar no Rotary, que procure alguém para dar o seu... Dá um empurrãozinho. Dar a sua contribuição, porque vale a pena. Com certeza que vale a pena. Eu penso da seguinte forma, há alguns anos o Rotary Clube de Ortigueira adotou uma metodologia de escolha do novo presidente, esperando dos mais jovens, porque nós estávamos, inclusive existe uma brincadeira que tem os dinossauros aí mais antigos, e nós começamos a votar nos mais novos, e deu certo. Os mais jovens fizeram boas administrações, a gente ia coordenando por trás, vamos dizer assim, o mecanismo, e funcionou. Tivemos pessoas bem jovens, mulheres aqui bem jovens que já foram presidente. Então eu digo para esses jovens, venham para o Rotary Club, participe da reunião, a frequência é importantíssima para conhecer aquilo que você está convivendo. E ir lá em Londrina, onde hoje é a nossa conferência, dia 24, 25 e 26. Alguns anos atrás nós assistimos conferência em Pato Branco, em Paranaguá, em Curitiba. Nós saímos daqui, ficávamos lá 3, 4, 5 dias participando da conferência e não pesava financeiramente. Veja o quanto nós empobrecemos nesses anos todos. Que hoje, para você ir em Londrina ficar 3 dias, tem o custo da viagem, não tem hospedagem ainda, mas vai ter, tem hotel. Então, para o jovem às vezes fica difícil. Então nós vamos levar os jovens. E o jovem, o Rotary Club Internacional adotou os jovens. Existe o Rotaract Clube de Ortigueira, que é para jovem, e mais recentemente, na próxima terça-feira, dia 28, é a posse da nova presidente, que é nora do companheiro José, e que vai receber a carta constitutiva já do Interact Clube. São coisas extraordinárias, um ganho extraordinário apostar na juventude, com certeza. Olá, todos os companheiros, convidados. É com grande satisfação que hoje, com o lançamento desse vídeo, em comemoração aos 42 anos do Rotary Club presente na comunidade ortigueira. É grande felicidade que hoje eu estou como presidente do Rotary e estou podendo resgatar um pouco dessa história, trazer para aqueles que ainda não conhecem, para os futuros que irão entrar, esse resgate histórico e essa história viva, porque o vídeo tem movimento, tem tudo isso, e nos remete desde os primórdios lá do ano de 1980, quando alguns companheiros se juntaram e criaram um Rotary Clube de Ortigueira, baseado nos eixos, nos pilares do Rotary Clube Internacional, trazendo para dentro da comunidade ortigueirense, uma comunidade que tão necessitada na época, ainda hoje, o que é ser um rotariano, o que é uma pessoa dar de si antes de pensar em si. E esse vídeo, hoje aqui, estamos comemorando os 42 anos dessa entidade dentro da nossa sociedade. E é com muita alegria, muita satisfação
que hoje, depois de tanto tempo, nós podemos ver como o Rotary em Ortigueira é reconhecido e como ele é importante dentro da nossa comunidade. Como as ações que o Rotary faz hoje são extremamente aceitas por causa da credibilidade que o Rotary consegue transmitir dentro da nossa comunidade. E hoje podemos ver aí os nossos 4 companheiros, os nossos 4 dinossauros, como diria o saudoso Bianchini, sendo que 3 deles foram fundadores e um só não é fundador por questão aí de meses, né? Mas todos eles são pilares dentro do nosso clube e que demonstram que o companheirismo vence barreiras e vence o tempo. Muito obrigado a todos. Quero desejar do fundo do meu coração um feliz aniversário Rotary Clube de Ortigueira e muito obrigado a todos os companheiros pela ajuda, pelo apoio e por apresentar e por ajudar o que é ser um rotariano, o que é servir para transformar vidas. Muito obrigado.